Estamos de volta a Código Aberto no segundo bloco. Esse é o nosso 9º encontro dessa temporada. Nós estamos falando sobre preparação para o tempo do fim. Estamos falando sobre essa realidade do tempo do fim e como a gente pode lidar com esse momento. E, de forma especial, nessa semana, a gente tem feito algumas reflexões a respeito de enganos. Nós vamos continuar essas reflexões. No primeiro bloco, nós falamos sobre o autor desses enganos, e o autor de todos esses enganos é Satanás, de diferentes maneiras. Às vezes mesclando um pouco de verdade com erro, às vezes sendo abertamente mentiroso, mas independente de qual caminho, nós entendemos que nele não há verdade e ele tem algumas mentiras especiais ainda para esse tempo. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que algumas mentiras de Satanás elas já vêm há muito tempo e elas são apenas repaginadas conforme o tempo vai passando. Mas o nosso guia nos chama a atenção para algumas de forma especial e uma delas é a respeito da morte. O que Satanás tem dito sobre a morte, o que a Bíblia diz e como é que Satanás diz o diferente daquilo que a Bíblia tem relatado. A primeira que ele mandou, assim, já de cara, o primeiro blefe dele, né? Certamente não morrerás. Lá no Éden, ele já começou com essa. É a primeira e a mais constante, né? Ele começou a mentir ali e ao longo da história da humanidade ele só vem repetindo isso de formas diferentes, né? Mas a ideia é a mesma, a gente não morre. Sendo que Deus foi muito claro, vocês morrem sim. E isso aparece em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eclesiastes 9, versículo 5, diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Lá no verso 10, fala que a gente tem que fazer o que tem que fazer agora aqui, conforme a nossa força, porque no além, para onde vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, a morte, o estado do homem na morte é um ensino bíblico claro. Claro, a gente tem que dar muita volta para fugir disso aqui. Jesus comparou a morte, o estado do homem na morte, ao sono, né? No caso de Lázaro, ele falou, vou despertá-lo. Paulo compara os mortos no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, com aqueles que dormem, né? Então, a Bíblia é muito clara. A nossa esperança não é de uma alma que sobrevive à morte. A nossa esperança é na ressurreição. Jesus vem e ressuscita quem está morto, né? Quer dizer, se existe de fato imortalidade da alma, eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de alguém para me dar a vida eterna. Como a Bíblia mesmo já coloca que Cristo é o único que tem a chave da morte em suas mãos. É interessante quando você olha no Velho Testamento, Deus ele deixou muito claro que ele proibia, inclusive, que as pessoas tivessem contato com o mundo inferior, entre aspas, né? O próprio Samuel havia morrido, Saul vai lá e resolve consultar-se com uma médium, o que era totalmente proibido pela palavra de Deus. E em 1 Samuel 28, você encontra ali a narração da história e diz que apareceu um espírito que parecia ser Samuel, mas não era. Então, aí a gente começa a ver um pequeno exemplo desse engano se desenrolando. Se parecia ser Samuel, tinha alguém por trás desse engano. O pastor, quando a gente falou aqui sobre os nomes que Apocalipse dá para Jesus, né? O pastor comentou que o que ele mais gosta é o primogênito dos mortos. E isso que o Alan falou faz muito sentido quando a gente analisa dessa forma, porque se Jesus é o primogênito dos mortos e é ele quem nos dá a esperança de que aqueles que morreram estão dormindo e vão ressuscitar em Cristo. E se a morte não é uma verdade, como a Bíblia fala, que os mortos estão mortos, não sabem de nada, como diz Eclesiastes, que os mortos não sabem de nada, não fazem nada, estão dormindo e vão ressuscitar só quando Cristo voltar, a gente não precisa de um primogênito dos mortos. A gente não precisa da esperança que Jesus nos dá. Se Jesus venceu na cruz a morte, é porque essa morte era um desafio e é uma limitação nossa. Nós somos criados para sermos imortais, só que quando o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é automaticamente a morte. E isso nos tornou mortais para mostrar para a gente um novo caminho, uma vida de imortalidade, só aquele que nunca pecou, que foi Cristo. E ele, com as chaves
da morte, com as chaves do inferno, como dizem Apocalipse, ele sendo o primogênito dos mortos, comprova ainda mais essa versão, essa visão de que a morte é tal como a Bíblia diz. Ô Luana, uma coisa também que é até estranha é que as pessoas, muitas vezes, nós na nossa vida, a gente vai procrastinando, deixando para depois algumas decisões. Ah, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo. Mas dependendo da crença da pessoa, isso tem dentro do cristianismo, dentro de outras religiões, hinduísmo e tal, essa ideia de eu posso resolver até em outra vida isso. Ah, ok, eu vou, dependendo da religião, reencarnar, eu vou pagar aquilo ali, eu volto e resolvo depois. Ou, se eu não for uma pessoa tão boa, eu vou para um lugar intermediário onde eu vou ser expurgado, meus pecados, né? vão ser queimados, purificados, e eu tenho uma outra chance. Ou dependendo da crença em relação à volta de Jesus, tem uma crença que fala que a igreja vai e a gente continua aqui e tem um tempo depois. Então, várias crenças que mostram, que tiram, na verdade, a minha necessidade de uma decisão agora, uma urgência de uma mudança de vida. Não, depois eu posso resolver isso. Então, isso é bem sério, essa questão da imortalidade da alma. Enquanto a Bíblia fala que o dia da nossa salvação é hoje, né? É hoje. É interessante justamente falar sobre isso, pastor, porque o Satanás é tão astuto que a imortalidade da alma é um tema que é muito legal de ser comentado, porque exatamente a morte é um tema muito frágil para nós conversarmos sobre isso, porque ninguém aceita a morte. No nosso DNA existe vida, então nós não conseguimos entender a morte se não for por Jesus, pela esperança da volta de Jesus, né? Então, Satanás ele é astuto em criar versões que a alma ela sai do nosso corpo, vai para o céu ou vai para outro lugar, fica rodeando a terra, porque é uma falsa esperança, é uma esperança que ela não é centralizada em Jesus, ela é centralizada nas outras coisas. A começar pela maneira que a gente enxerga o ser humano, né? A Bíblia apresenta o ser humano como um ser holístico, físico, mental e espiritual. Ele precisa desses três elementos para ser um, para ser alma. E o que a gente vê por aí não, que o ser humano teria uma alma e essa alma voltaria a Deus. Só que não é isso o que a própria Bíblia diz. Em Apocalipse 1:7, reforçando essa questão que o Daniel falou, diz, e eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Então, quer dizer, todo mundo vai ver, não vai ter como se esconder da presença do Senhor. A ressurreição é uma crença cristã, bíblica, ortodoxa, histórica, né? O cristianismo sempre acreditou na ressurreição, mas em algum momento começou a acreditar na ressurreição e na imortalidade, né? 1 Timóteo, a primeira epístola de Timóteo, no último capítulo ali, no versículo 16, diz que ele, Deus, é o único que possui a imortalidade, o único, o que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, glória e poder eterno. Amém. O único que possui a imortalidade. Uma vez eu ouvi um palestrante falar assim, todos nós somos imortais, todos nós. A única dúvida é onde você vai passar a sua eternidade, se é no céu ou no inferno. E aí você precisa escolher, né, onde quer passar a sua imortalidade. Mas a Bíblia, em momento algum, apresenta isso. Todos nós somos imortais. Pelo contrário, a imortalidade será um dom que nós vamos receber de Deus. Nós não temos isso, não é inerente ao ser humano. A imortalidade é condicional. Condicional. Ela existe, mas ela é condicional, exatamente. Não é que nós não acreditamos na imortalidade, nós acreditamos. Mas ela é condicionada, ela é um prêmio para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Cristo é o único que faz a vida jorrar como uma fonte abundante, né? Se você não está ligado à videira, você não vive. É aquilo que a gente já comentou e Cristo vem trazendo até através das parábolas. Tentando simplificar essa ideia de que fora de Deus não há vida. Se a gente tirar uma lâmpada, um lustre da tomada, da fonte, ela não funciona, né? Deus não precisa nem tirar a vida nesse aspecto, né? É só desconectar. Tenta viver sem mim aí. Não existe. E eu acho muito bonito o texto de Apocalipse 14, no versículo 13, que fala assim, ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É estranho isso, né? Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E ele explica, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
porque as suas obras os acompanham. Então, uma maneira de você vencer a morte, além da ressurreição, é você levar uma vida digna. Uma bela biografia é uma boa maneira de você vencer a morte também. A gente tem muitos santos, muitos heróis da fé, gente que foi de Deus de verdade, e que até hoje eles falam conosco. A vida dessas pessoas ainda fala conosco, até hoje, né? Então, esse é um aspecto muito bonito de você vencer a morte. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Ou seja, a morte do santo, do justo, não é uma coisa para você também ficar, nossa, agora acabou tudo. Não, é uma pausa. Essa pessoa vai voltar no dia da ressurreição. E muita gente acaba... fica fragilizado com relação à morte. A gente vê que a gente não está preparado para enfrentar a morte de pessoas queridas e a ausência, só que, e para alguns, parece mais reconfortante acreditar que essa pessoa está num lugar melhor. A gente sempre ouve isso em cerimônias de velório, etc. Foi para um lugar melhor e tal. Só que o conforto, de verdade, vem naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala, que essa pessoa está dormindo e que ela vai acordar e o próximo abrir de olhos dela vai ser para ver Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4:13 fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, todas as outras teorias não trazem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a Bíblia é bem clara nesse sentido e bem clara ao dizer que nisso está a nossa esperança. Né? Ô, Luana, mas isso tem outra consequência também. A pessoa que acredita que esse que morreu está em outro lugar, ele pode se comunicar, talvez, né? Alguém aqui já mencionou essa questão da consulta aí aos médiums. E muitas dessas aparições que não são do parente, porque o parente está dormindo, descansando, esperando a volta de Jesus, essas pessoas aparecem e falam coisas contrárias à Bíblia, porque é um demônio que está ali. E muitos casos, essa pessoa, meu avô apareceu para mim e ele falou tal coisa da Bíblia. E o livro Grande Conflito fala, é uma coisa muito forte, pesada, que inclusive antes da volta de Jesus, muitos desses parentes vão aparecer para as pessoas e vão dizer assim: eu estava no céu e eu vim aqui te dizer que está tendo esse conflito agora sobre leis, sobre mandamentos. Olha, não precisa seguir mandamentos, não precisa seguir regras de Deus. Se são demônios, eles não têm nenhum interesse na verdade. Eles têm interesse em confundir a cabeça das pessoas. Então, se você acredita que se o parente está em algum lugar, ele pode aparecer e ele pode trazer uma mensagem que não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, como é que fica a cabeça de uma pessoa que o seu tio, o seu pai apareceu para você trazendo uma mensagem de Deus? Você vai acreditar. Só que, será que essa mensagem é de Deus? É forte isso. Eu li um livro sobre esse aspecto das aparições e etc., onde o sujeito conta que ele foi numa dessas sessões e recebeu uma carta de um filho que ele tinha perdido, e a carta tinha a letra do filho e tinha o perfume do filho, e contava coisas que só ele e o filho sabiam, né? Aí falava da vovó também, que estava lá no céu, né, no outro lugar e tal. A Apocalipse já deixou isso muito claro. Milagre, sinal, prodígio não prova a veracidade daquela mensagem. Sim. O milagre, ele não garante nada. O milagre não é prova de nada. O que é prova é a palavra de Deus. Pode fazer o maior milagre do mundo. Se está fora da palavra. E uma coisa que também acaba saindo, e tem a ver com aquilo que o Daniel falou no outro momento, é que a morte ela é dada como uma interrupção da experiência da gente nesse mundo de pecado. A morte, em uma determinada análise, ela é quase que protetiva para o ser humano. O ser humano não precisar viver eternamente, ou o ser humano não ser imortal, é a maneira de Deus preservar a existência do ser humano nessa realidade de pecado. Você vai lidar com o pecado por quanto? Pelo seu tempo de vida. 60 anos, 70 anos, 80 anos, não para sempre. Então, quando a morte entra como uma intrusa assim, na experiência humana, porque é consequência do pecado, ela também tem um caráter protetivo. Mas quando eu penso nela, na imortalidade, quando eu penso que eu vou simplesmente para uma nova vida, ou eu vou para um lugar, mas eu continuar vendo meus parentes sofrendo aqui na Terra, esse caráter protetivo que a morte tem já cai fora, né? Já é perdido de vista, né? Isso não. A gente está falando da primeira morte, a segunda morte, mas falando ainda da primeira morte, a gente vê isso acontecendo, os dias sendo Só um abreviados. detalhe, Ale, que a gente, só rapidinho antes de você continuar.
segura o raciocínio, que a gente está falando disso, mas na verdade a gente não deixou muito claro o seguinte. Quando nós estamos falou de primeira e segunda morte, porque nós cremos que há um segundo momento, há um momento de morte eterna, há um momento de um juízo em que todos aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram os ensinamentos de Deus, aí então sofrerão esse juízo de morte eterna. Não é dessa morte que nós estamos falando dessa morte circunstancial que pode vir a qualquer um de nós de diferentes caminhos. Isso, falando sobre esse sono, essa morte que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas vai passar até a volta de Jesus, a própria Bíblia já diz, na época de Adão se vivia 800, 900 anos, na época de Davi já eram 70. Então, você vê que o ser humano ele já não aguenta mais o quanto aguentava, porque ele já colhe os frutos desse pecado, dessa energia residual que provém de Deus e que está se esvaindo. A segunda morte aparece lá em Apocalipse 20, no versículo 14. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí ele descreve, esta é a segunda morte, o lago de fogo. É o inferno que nós conhecemos, né? Essa segunda morte, ela não tem retorno dela, né? É para sempre, eternamente. É um fim definitivo de existência. Isso. E a primeira morte, que é o nosso assunto aqui, né? A morte, digamos, natural. Essa primeira morte, ela é fruto daquela primeira mentira lá. Certamente não morrerás. Aí o homem acreditou nisso, o ser humano acreditou nisso. Consequência, desde lá até hoje a gente morre. É uma ironia diabólica isso aí. Certamente vocês não morrem e morrem. Nós vamos daqui a pouco para o terceiro bloco, e a gente vai tentar responder no terceiro bloco uma pergunta importante, por que Satanás investe tanto tempo nessa mentira, e depois vamos pensar em mais um engano que faz parte desse tempo do fim, para o qual a gente precisa estar bem preparado. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco desse programa.